Então celebramos a solenidade da nossa igreja, ou estamos nos preparando para esta celebração em nossa comunidade, que hoje devotamente adotou a Virgem Maria Imaculada Conceição como sua padroeira. E olhar para a solenidade de Nossa Senhora da Conceição e ver nesta imagem de Nossa Senhora um dogma que foi já reconhecido tardiamente, já em 1854, algo que a própria liturgia se refere como sendo lá do Gênesis, no proto-evangelho, do Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando já é profetizado proto-evangelho, porque é quase que um anúncio do que vai acontecer. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui é já anunciado a encarnação do Verbo divino, quando nascerá o Filho de Deus. Então, como que uma festa reconhecida, este dogma tão antigo, e data toda a história da salvação que se preparou para esta comemoração, e os tempos só reconheceu com o Papa Pio IX no século XIX. Então, algo realmente que é profético. Saber que o inimigo de Deus jaz neste mundo e a história faz tudo para esconder a Virgem Maria, para esconder a salvação da humanidade, que nos veio por meio do ventre imaculado de Nossa Senhora. Então, primeiramente, reconhecer o sentido moral desta festa. É algo, reconhecer a Imaculada Conceição de Maria, é olhar a fé e vê-la como algo para ser praticado. E não há maior prazer em nosso coração do que eu conhecer algo e praticar. O marceneiro conhece a técnica e pratica a profissão. O motorista, depois que aprende a dirigir, vai embora. O pintor conhece as técnicas, os tipos de tinta, a preparação da parede, enfim. O professor que passa tantos anos, aprendendo a como lidar na sala de aula e depois na própria vida vai desenvolver esta profissão. Então, o médico, não há nada mais prazeroso em nossa vida do que praticar aquilo que a gente estuda, se dedica. E aí isso vale para a nossa fé. E não há mais ensino mais elevado do que o ensino da religião. E Nossa Senhora, depois de concebida, ela foi educada por Ana e Joaquim, os seus pais. No seu nascimento, Deus quis preservar da mancha. Então, Maria, ela nasceu sem pecado, que é o pecado original. E que a igreja deseja, ou seja, olhar para Nossa Senhora, que nasceu sem pecado, e ver que uma criatura que foi preparada para o nascimento do Criador, porque o Filho, junto do Pai e do Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa foi que tudo criou. Como diz Santo Ambrósio, o Pai, com os braços do Filho e com o braço do Espírito Santo, modelou a criação. E principalmente a nós, criaturas mais excelentes, que somos filhos de Deus. E esse Deus que nos criou, Ele deseja também nos salvar. E aí, salvar de quê? Como é que salva o marinheiro, um outro que cai no mar?
é preciso um mar revolto para fazer um bom marinheiro. E se um que cai dentro do mar, o que é que o outro faz? Joga o bote, a boia, a corda, faz alguma coisa para salvar. A mãe, para salvar o filho doente, faz o quê? Leva para o médico, faz tudo. O que mais? O professor, para salvar da ignorância os seus alunos, o que é que faz? Dorme de madrugada preparando aula, né? Para no outro dia passar 1 hora ou 4 horas com as crianças. Ela deve passar quantas horas preparando aquela aula? Muitas horas. Como eu já ouvi, né? No final de semana. Minha irmã, ela é professora. Então ela ensina de manhã à tarde e à noite estuda ou prepara aula para salvar. Tudo isso para salvar. O que é que o pai e a mãe de família faz para salvar os filhos? Trabalha para ganhar o pão de cada dia e ensina a ser uma criança, uma criatura educada. Então, quem ensina são os professores, um pouco de conhecimento, e os pais não ensinam nada. Os pais educam, né? Os filhos formam o caráter. Claro que se souber alguma coisa, vai ensinar o menino. Então, amados, tudo isso há uma ação de uma colaboração divina. Eu colaboro com Deus. Agora, quanto mais a Virgem Maria. Porque se a ação de Deus ao nos criar é nos salvar, salvar de quê? Repito, salvar de quê? Salvar daquilo que é revelado na primeira leitura. Salvar-nos da perdição eterna. Nós somos feitos de corpo, mente e alma. O corpo morre, sim ou não? A mente morre, sim ou não? A alma morre, sim ou não? Não morre, jamais. A alma, ela é eterna. Então, para nos salvar da perdição eterna, Deus, em sua pedagogia, tornou livre os anjos, que um grande, miríades e miríades, formou então o coro celeste, que com a Virgem Santíssima está, e uma outra parte, terça parte, danou-se na perdição eterna, e Deus teve que fazer um lugar para eles ficarem, chama-se inferno, e os outros chama-se céu. No céu, quem reina é Cristo, Cristo, Rei do Universo. E quem também reina no céu é a Imaculada Coroada, com a coroa de 12 estrelas. E quem é que deve reinar? E quem é que deve viver no céu com Jesus e com Maria? Todos os santos. Então, quer dizer que a missão da igreja é formar santos. E um santo, ele é um pecador convertido. Alguém que encontrou-se com a luz da verdade, com a grandeza e a beleza de Deus e a sua bondade aqui na terra, e tornou-se santo. Nunca mais na sua vida você acolha a falácia do mundo. A minha vocação, o chamado é ser santo. Chamado de Deus. Quando a gente recebe a aguinha do batismo, que a nossa alma ficou pura, feita um capucho de algodão, iluminada, brilhosa, então ali eu me tornei santo. E agora, qual é a minha missão? Continuar santo. Pais e padrinhos, qual a sua missão? Continuar a ajudar a criança a ser sempre santo. E aí os pais? E aí para que a igreja com grande sabedoria pede que as crianças com 7 anos já entrem, já pode se confessar e entrar na pré-catequese. Porque com 7 anos, um pecadinho de criança pode ser bobinho para nós. Por exemplo,
A criancinha foi lá, pega a colher de sopa, abre a lata, escondida da mãe, abre a lata de leite, mete a colher na lata e dana na boca aquela colher de leite em pó. Aí junta aquele tanto de leite no céu da boca que cola. Para uma criança, isso, para um adulto, isso não é nada. Mas para uma criança que fez escondido do pai e da mãe, isso é o quê? Errado. Ela entende que é errado, né? Ela é pura, a criança é pura. Não tem mecanismos de malícia, não tem. É uma falta, uma pequena falta. Porém, deve ser visto como erro e a criança deve entender que isto é errado e dizer, né, quando for confessar, dizer o errinho que fez, né, diante do sacerdote, já com 7 anos de idade já pode, né, porque mentirinha, uma coisinha. Foi um pequeno desvio de caráter, podemos assim dizer, né? Que mais? E assim vão muitas coisinhas. Então a igreja com sabedoria já diz que as crianças com 7 anos de idade, a criança já sabe discernir o que é certo e o que é. Bateu no rosto do irmão, é certo ou errado? Chamou palavrão, é certo ou errado? Pediu bênção ao pai e mãe, é certo ou errado? Certo, pronto. Aí, todo mundo sabe, né? Aí vai, criancinha, então. E os pais têm essa missão. Então, irmãos e irmãs, a prática da fé, que a gente chama de moral da igreja, está pautado nos 10 mandamentos da lei de Deus. E os 10 mandamentos da lei de Deus é aquele que vive como filho de Maria, de São José, filho de Deus. Ao filho de Deus existe uma regra, e o cumprimento desta regra é um grande prazer, uma grande alegria. É a satisfação de fazer a vontade de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, a prática da fé, que a gente chama de moral, é olhar para Nossa Senhora nesta festa e ver que a vocação desta criatura bela, como diz os santos padres, Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Ela foi feita assim. Deus quis que ela fosse preservada da mancha do pecado original, para que os filhos de Deus olhassem para ela, que recebeu aos pés da cruz a igreja de Jesus, recebeu a Virgem Maria como mãe. João, eis o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, tivesse-a como companheira, como mãe, a mãe do céu. Por isso que a gente só pode dizer mãe do céu, porque temos a certeza que ela não teve pecado. E para entrar no céu tem que ter uma senha. Qual é a senha? Ser santo. E ser santo é não ter pecado. Então, amados irmãos e irmãs, nós que somos filhos e filhas de Deus, que estamos buscando a graça da perfeição, que não temos a graça por nossos méritos, mas é Cristo quem mereceu a graça a nós, é que nós humildemente nos submetemos à vontade divina e dizemos no início da missa: Senhor, tende piedade de nós. E aí o pecado venial é apagado. Depois, se pecou mortalmente, procura o sacerdote, principalmente neste tempo do advento, em que nós queremos dar um presente para Jesus, que é um coração purificado, que as crianças têm como coração puro e que os adultos têm como coração casto. Adultos, casados, solteiros, consagrados, pedimos a nosso Senhor Jesus a graça desta educação do amor, que é a graça da castidade, que São José e Nossa Senhora tiveram tanta esta graça de serem educados no amor salvífico. Quem nos salva, portanto, como diz a carta de São Paulo, é o amor de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, ser santo é ter no coração a centelha, o fogo do amor de Deus, que é acendido e reacendido e vai aumentando
aumentando à medida que cresce a caridade, a esperança e a fé em nossa vida, praticamente vivendo assim, e tendo o prazer de ensinar a religião para uns para os outros. São Paulo aprendeu com Priscila e Áquila, depois com Lucas, e João com a Virgem Maria, e Pedro, São Pedro com João, e assim, uns foram crescendo na fé. E a Virgem Maria também, que apareceu no Monte Carmelo, ensinou aos cenobitas, aos anacoretas, que eram homens que viviam já a fé como um mosteiro, o monte, a subida do monte Sião. E então, amados, a Virgem Maria que visita toda a humanidade que ainda tem uma grande missão na terra, que é ser sinal de salvação por meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus deixou a João. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.